Olá, bem-vindo a mais um programa Farmacêutico Mais Saúde. Hoje vamos falar sobre homeopatia e florais. Como eles funcionam? Para que são indicados? Os farmacêuticos são autoridades nesse assunto e quem responde a essas e outras perguntas é a nossa entrevistada, a doutora Karen Denez. E não perca as preciosas dicas do quadro Bem-Estar e mais uma área de atuação no Farmacêutico em Ação. Voltamos em 30 segundos. Hoje o programa Farmacêutico Mais Saúde tem como tema medicamentos homeopáticos e florais, que além de serem fabricados por farmacêuticos, podem ser prescritos por eles. Nossa entrevistada é a doutora Karen Denez. Ela faz parte do grupo de trabalho do Conselho Federal de Farmácia, que elaborou a resolução sobre as atribuições dos farmacêuticos na floralterapia. E também coordena o grupo de trabalho sobre homeopatia do Conselho Federal. Bem-vinda, doutora Karen. Muito obrigada. Doutora, primeiro vamos esclarecer o que é homeopatia e qual é a diferença com relação aos tratamentos convencionais. A homeopatia é uma prática terapêutica que foi criada pelo médico alemão Samuel Hahnemann e que difundiu todo esse processo dentro da medicina, que inicialmente no Brasil, na década de 80, foi reconhecida como uma especialidade médica. E a diferença dela para o tratamento convencional, na medicina convencional, é a abordagem. A abordagem do paciente é totalmente diferente, porque enquanto a alopatia, a medicina tradicional, a medicina convencional, se preocupa com a questão da doença, da patologia, do órgão que está doente ou do sistema que não está funcionando e tenta redimensionar o funcionamento desse sistema, no caso da homeopatia, ele trata o paciente como um todo, vindo ao encontro do que a Organização Mundial da Saúde prevê, que a saúde ela é o bem-estar físico, mental e emocional, e a homeopatia trata todas essas questões dentro da sua abordagem terapêutica. Tratando assim, ela visa o medicamento que é específico para aquele paciente. Portanto, o medicamento homeopático que trata uma pessoa não é o mesmo que trata a outra, porque ele não trata da patologia e sim do doente. Então, vê a pessoa como um todo, uma visão holística do paciente. Exatamente. E todas as doenças podem ser tratadas com homeopatia? Sim. Desde que você considere alguns limites, Você pode sempre usar, como ela é uma terapia complementar e integrativa, na visão do paciente como um todo, como nós falamos antes, Você tem a premissa de melhorar a qualidade de vida desse paciente e pode ser usada como coadjuvante em outras terapêuticas, como pacientes que têm câncer, por exemplo. Ela não vai especificamente curar o câncer deste paciente, mas ela vai auxiliar na qualidade de vida e promover uma facilitação para que aquele organismo consiga reagir melhor a essa doença, ou seja, estimula o sistema imunológico, estimula todo o processo biológico desse organismo para que ele possa se recuperar mais rápido. Com frequência, vemos notícias em que são questionados os efeitos da homeopatia. Doutora, os medicamentos homeopáticos têm eficácia comprovada? Sim. A questão da comprovação da eficácia passa por conceitos de pesquisa qualitativa e quantitativa. Quando nós traçamos uma linha de pesquisa quantitativa, que é uma das pesquisas que se consideram a mais aceita, mas de qualquer forma a qualitativa vem crescendo muito nesse sentido também de comprovar a eficácia, nós consideramos que nós não podemos reproduzir o mesmo medicamento para todas as pessoas, com o mesmo tipo de patologia. Como eu falei há pouco, há uma individualização do medicamento. Com exceção em casos de epidemias, por exemplo, que nós podemos trabalhar o que nós chamamos na homeopatia de higiene epidêmica, ou seja, nós analisamos os sintomas mais frequentes de uma determinada epidemia e em cima desses sintomas nós achamos um medicamento que possa tratar todos os pacientes dessa epidemia e até mesmo na prevenção. Então, muitos trabalhos têm sido publicados demonstrando a eficácia da homeopatia, principalmente nas epidemias, a gente tem visto muitas
publicações a respeito disso, porém, pouco se divulga, né, e pouco se incentiva mais pesquisas nessa área, exatamente por conta disso, dessa reprodutibilidade que ainda é um modelo que prevalece dentro do conceito de medicamentos, né, tradicionais. Então, a gente precisa ainda avançar bastante nas metodologias e mudar um pouco a forma de olhar a pesquisa com relação a esses medicamentos. Doutora, depois do intervalo, nós vamos falar sobre os florais, as aplicações e os benefícios dessas substâncias. Agora, vamos acompanhar as dicas do quadro Bem-Estar. Eu vou ensinar então a fazer uma esfoliação facial. O rosto deve ser higienizado, então tem um sabonete próprio para a face. Esse esfoliante, ele foi manipulado por um farmacêutico com bases em sementes de plantas medicinais. Essas sementes, elas vão funcionar como área de atrito para eu poder estar retirando as camadas mais superficiais e células soltas da epiderme. Ao aplicar essa máscara esfoliante, sempre você tem que estar observando se não há áreas mais sensíveis. Sempre procure fazer esses movimentos de dentro para fora e de cima para baixo. Algumas pessoas perguntam, mas eu não quero manipular. Eu gostaria de fazer isso em casa. Pode ser utilizada uma colher de açúcar, uma colher de mel, feito uma mistura, e então nós aplicamos sobre a face desta maneira. Agora essa máscara ela vai ficar secando para nós então depois fazermos o procedimento. O que nós vamos fazer? Então, no espelho você pode com uma mão abrir, certo? Porque às vezes você tem marquinhas de expressão que não gosta, com 2 dedos auxilia a abertura e com a outra você vai fazendo os movimentos circulatórios para favorecer então a retirada da máscara. Ele já vai retirando as camadas mais superficiais, favorecendo com que a sua pele respire mais. Quando a gente faz esse procedimento, a gente já nota que a pele já vai tendo um outro aspecto. Ela vai ficando mais liso, com um viço melhor. Então, esse procedimento que nós fizemos é um procedimento simples, né? De altos cuidados para manter sempre a beleza da pele. Então, foi feita uma esfoliação, é importante estar atento à qualidade dos produtos, prazo de validade. Então, o procedimento de esfoliação de pele que nós vimos hoje, né, é a dica. Você sabia que quem já passou dos 20 anos de idade também precisa tomar vacinas e o acesso é gratuito? Para essa faixa de idade, o calendário do Ministério da Saúde prevê a vacina contra a febre amarela e a DT ou dupla tipo adulto, contra difteria e tétano, que deve ser repetida a cada 10 anos por toda a vida. A partir dos 60 anos, o idoso deve se vacinar anualmente contra a gripe. Vacine-se! O SUS é seu. Use. Defenda. Nossa convidada é a doutora Karen Denez e o assunto são medicamentos homeopáticos e o uso de florais. Doutora, os florais são medicamentos e para que eles servem? Os florais não são medicamentos, eles são considerados remédios, eles servem para remediar situações emocionais e eles não são classificados como medicamentos porque eles não entram naquela classificação tradicional dos medicamentos que seriam tecnicamente obtidos e elaborados para fins de diagnóstico e de prevenção, né? Apesar de eles serem usados também como preventivos de problemas emocionais, mas eles têm uma outra configuração que se diferencia dos medicamentos tradicionais, né? Ou os alopáticos. Nessa questão de para que ele serve, principalmente os florais são considerados em sintomas emocionais como medo, depressão, ansiedade, e em cima disso, né, parte-se da premissa de que se eles atuam no emocional, consequentemente eles podem também melhorar o teu sistema físico, porque a partir daquilo que você sente, você também somatiza doenças e vice-versa, né? Se você uma coisa leva a outra. Uma coisa leva a outra, exatamente.
E as crianças podem fazer uso de florais e de medicamentos homeopáticos? São excelentes aliados para as crianças, inclusive a homeopatia, ela é uma especialidade que na medicina ela é muito utilizada por médicos também pediatras. A pediatria tem um grande número de médicos que acabam indo para a formação em homeopatia para complementar essa parte da terapêutica na pediatria para minimizar o uso de medicamentos alopáticos em crianças. E comprovadamente, tanto o floral quanto a homeopatia, nós temos visto na prática que eles diminuem sim a quantidade de uso de medicamentos alopáticos nos pacientes. E com relação à qualidade, o que as pessoas devem observar no momento de adquirir um medicamento homeopático ou um floral? O mais importante é ela procurar uma farmácia de sua confiança e na qual ela possa estabelecer com este farmacêutico um vínculo que lhe dê as informações corretas a respeito destes medicamentos, do seu uso e também com relação à própria preparação desses medicamentos, que ela possa evidenciar nesse farmacêutico conhecimento suficiente para tal preparação. E isso foi uma das formas que nós buscamos dentro da resolução de florais, para trazer, tanto na resolução de florais quanto na resolução do âmbito profissional homeopático para o farmacêutico, para que ele tenha o conhecimento específico na hora de preparar esses medicamentos, o qual muitas vezes ele não recebe essa informação durante a graduação. E, então, por isso se estabelece a partir daí o primeiro ponto, a qualidade deve ser seguida da qualificação técnica deste profissional farmacêutico. Para isso é importante que as pessoas que usufruem daquele determinado estabelecimento, elas devam ter conhecimento a respeito do que este farmacêutico conhece e tem informação, se ele tem informação específica para assumir essa responsabilidade. Se ele está preparado, Se ele está preparado tecnicamente e de forma educativa em relação a isso. Mais uma importante área de atuação do farmacêutico, a floralterapia. Doutora Karen, muito obrigada pela sua participação no nosso programa e pelos esclarecimentos. Obrigada a vocês. Agora vamos ao quadro Farmacêutico em Ação, mostrando mais uma área de atuação profissional. E eu entendo que a farmácia magistral é o ambiente em que o farmacêutico pode desenvolver o maior número de competências no mesmo estabelecimento. Nós trabalhamos com assistência farmacêutica, que é o atendimento ao público, onde você atende o paciente, vindo das clínicas, com a sua prescrição médica, e de suma importância a avaliação desta prescrição médica, até porque nós somos corresponsáveis por ela. E, na sequência, a dispensação farmacêutica, dentro dessa assistência farmacêutica, a dispensação do medicamento ao final do processo, que é dar todas as informações para o paciente do uso, do correto uso e a adesão perfeita do tratamento. Também podemos desenvolver a manipulação propriamente dita, que é a manipulação dos produtos, enfim, dentro dos laboratórios, de sólidos, semissólidos e líquidos. Temos o desenvolvimento e pesquisa de produtos dentro da farmácia de manipulação, ou seja, desenvolvimento de novas bases, de novos veículos, de associações medicamentosas, de estabilidade de produtos, de adequação de doses. Temos também a parte de controle de qualidade, onde a farmácia de manipulação tem uma gama imensa de insumos farmacêuticos que têm que ser qualificados para o pronto uso na manipulação. E por último, talvez último, temos a atenção farmacêutica, que seria o acompanhamento farmacoterapêutico do paciente junto com a equipe multidisciplinar, com o seu médico, com o seu nutricionista, enfim. Chegamos ao fim de mais um programa. Quer interagir com a gente? Então curta a página do Conselho Federal de Farmácia no Facebook. Na semana que vem voltamos com mais temas ligados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Obrigada pela sua audiência e até lá. Tchau!